Patrimônio artístico é... Eu acho que são objetos antigos. Eu acho que pode ser um local, um espaço, objetos que têm uma importância para a sociedade, assim, para as pessoas e deve ser conservada. Não são apenas pinturas e esculturas, né, que é o que a gente primeiro pensa quando a gente fala de patrimônio artístico, mas há também o mobiliário, né, o conjunto de móveis, que também são artísticos culturais, porque são históricos, porque representam uma época, um tempo, ou mesmo os que são contemporâneos, eles testemunham também as transformações técnicas, as transformações de materiais, de estilo. E além desse significado artístico, do ponto de vista estético, ele também tem esse significado de participar da vida daquelas pessoas, daquela escola, dos alunos, dos professores. O programa Patrimônio em Rede foi criado em 2009 e com o objetivo de identificar, catalogar, inventariar o patrimônio, o acervo artístico que está nas unidades administrativas do Estado. E ao longo do tempo foram feitos alguns adendos nesse decreto, como por exemplo termos de cooperação, que é o caso do termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Educação. Diante de um panorama de mais de 5.000 escolas, para que se atinjam essas escolas, somamos os esforços da Secretaria de Estado da Casa Civil, por meio da Curadoria do Acervo dos Palácios, que coordena esse programa e dá apoio técnico, né, aos programas, na verdade, de treinamento de pessoal, indo até as escolas, a cada uma dessas escolas, identificando, ajudando a formar inventariantes, reconhecendo aquilo que é acervo artístico-cultural dessas unidades. O objetivo é termos tudo isso, né, finalizado, inventariado num catálogo geral, para que todos conheçam e saibam, né, o que o Estado tem, o que o governo do Estado de São Paulo pode fazer para preservar, primeiro conhecer e preservar o seu próprio patrimônio. Não sei. Não sei o que é inventário. É um documento de tudo que deve ter, que tem em um espaço. Cada janela, cada azulejo, a quantidade de cada coisa, seria isso? Inventário é um processo de identificação dos bens e valores do patrimônio. Ele é inventariado aquele bem que é um bem durável. Quem faz o inventário é um funcionário capacitado. São 2 por diretoria de ensino, na parte artístico-cultural, e na parte do material excedente nós temos 5 pessoas por diretoria de ensino, são 91, e 2 pessoas em cada escola, são mais de 5.000 escolas. A gente começou a introduzir o conceito de eliminar a palavra descarte, né, do vocabulário deles, né? Porque descarte, quando você pensa em descartar alguma coisa, você automaticamente pensa em jogar fora, se livrar daquela coisa, né? E não é o objetivo nosso. É você dar uma destinação consciente para aquele objeto. Os bens móveis, eles são feitos da seguinte maneira. Os que estão em estado bom ou regular são oferecidos às outras unidades escolares, órgãos centrais. Se eles não quiserem aquele bem que estão completo, eles são automaticamente, né, doados para o fundo. Aí o Fundo Social ele verifica qual Secretaria de Estado, qual empresa pública ou prefeitura está precisando daquele bem. E as próprias prefeituras, eles entram em contato com o fundo e adquirem isso em forma de doação. E os inservíveis, né, temos 3 opções de desfazimento. A primeira opção, em tratando de escola, os materiais de serviço, carteiras, computadores que não estão funcionando, são doados para a própria PM da escola, a Associação de Pais e Mestres. E vendem, e o recurso, né, adquirido volta para a escola em prol do aluno. Aí tem a segunda opção, que é o próprio fundo também, que eles pegam essa sucata e leiloam, e também vai para as obras assistenciais.
O terceiro é a FUNAP, né, que é uma fundação da Secretaria da Administração Penitenciária, que os materiais, também escolares, carteiras, mesas, eles vão para os presídios, né, para a oficina, e eles são restaurados e devolvem, né, para a educação novos, praticamente novos. Documentos são patrimônio, com certeza. Porque eles passam uma informação, de certa forma passam uma história de algum local. Os documentos são realmente patrimônio, porque eles são públicos, né? E eles se tornando documentos públicos, que nem a sua certidão de nascimento, o seu RG, né? Eles são referência. E nas escolas, histórico escolar, as certidões, né, os pedidos de prontuário de aluno, então todos eles se tornam patrimônio, né, que também remete à memória da escola. Cada comissão de avaliação de documentos e acesso. A gente vem tentando organizar os arquivos de 25 escolas que nós pegamos como modelo, né, para as demais 5.000 que nós temos no estado. Tem que ser todo, né, arejado, não pode estar em lugar úmido, tem que estar tudo organizado em caixa box, né, procurar colocar em prateleiras de aço, não colocar em prateleiras de madeira por causa da corrosão dos cupins, né. Então, na verdade, é um trabalho mesmo de sensibilidade. Em 2014 foi lançado também o programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. O trabalho do CRE Mário Covas, através do Centro de Memória e Acervo Histórico, tem como uma das atribuições incentivo às escolas para desenvolverem projetos com a memória escolar, incluindo a organização e criação de espaços de memória. É muito importante você ter aquilo que foi essencial para a sua vida. Os alunos de uma escola, né? Depois você olha assim o seu histórico, você lembra o que você viveu, os seus professores, quem foi que te ajudou a subir na vida. Para começar esse trabalho, é importante desenvolver um projeto. Né? Um projeto não que valorize apenas ações isoladas, como o aniversário da escola, aniversário do patrono, mas que a escola crie um programa ou crie uma ação, uma política de preservação da memória. Se depois de um diagnóstico, alunos e professores percebem que existem pouquíssimos documentos existentes, que em muitas escolas isso se perde com o tempo se não tem esse cuidado. Vamos ter que procurar pessoas que estudaram na escola, alunos que estudaram, então ex-professores, ex-alunos, ex-funcionários, que podem trazer muitas informações, e isso tudo através de um trabalho de história oral. Você sabe da história de todas as personalidades que passaram por aqui, é uma questão de orgulho. Esse espaço é gratificante porque, pensando bem, outras gerações também ajudaram a preservar, por isso conhecemos hoje. O professor e o aluno que está em contato direto com o acervo da escola, com esses materiais que remetem à memória, traz a sensação de pertencimento, né? E logo a ideia de preservação. A partir do momento que eu cuido daquilo que eu considero meu, porque eu sou aluna da escola, o patrimônio é meu. Essa preservação é necessária, porque eu acredito que quando você entra numa escola e você se sente acolhido pelo espaço, tem todo um bem-estar, você estuda com mais facilidade, você se dedica mais e você se sente mais incentivado, né, a continuar ali. E um ambiente saudável, que tem tudo a ver com qualidade de vida, com bem-estar, você acaba dando exemplo também para o aluno, né? Olha que agradável você estudar numa carteira bem conservada, olha que agradável você ter as paredes limpas. Isso são sementinhas que vão sendo plantadas no decorrer mesmo da vida escolar. Você trabalhando também com a questão da preservação, você passa essa coisa da memória para as gerações futuras, né? Eu fico orgulhosa da história da minha escola. Ela é antiga, tem mais de 100 anos. O uniforme era diferente. A roupa, o penteado, o cabelo. Estudei 9 anos aqui. Os meus pais estudaram aqui,
Então eu tenho toda uma história e um vínculo afetivo com a escola. São as janelas que a gente não esquece, ela tem uma estrutura linda, né? A escola como um todo, a entrada dela é muito imponente, muito bonita. Cada quadro, cada piano, cada objeto. É muito importante a criança ver que a escola tem uma história. Que temos o que contar, temos o que falar sobre a nossa escola. O aprendizado se torna mais fácil porque ele acaba até entendendo o que é história. Né? Aí ele vai dar importância quando ele vai dizer, professora, para que eu vou estudar o descobrimento do Brasil? Então ele vai acabar percebendo, se eu estudei a história da minha escola, eu tenho que estudar a história do meu país, assim como eu tenho que estudar outras coisas. Preservar os objetos é preservar a própria história. E um povo que não se lembra do seu passado, não tem futuro. Vamos juntos tentar recuperar e manter viva a história da educação do Estado de São Paulo? Esperamos poder contar com vocês, professores, alunos e comunidade local.